Oi pessoal, mais uma semana, mais um vídeo. Antes da gente começar o último episódio sobre o politeísmo, eu vou fazer aquele pedidinho de sempre para vocês. Se inscrevam no canal Doses de História, deixem o joinha, me sigam no Instagram, Leandro Faria _historiador, e já vão deixando sugestões de temas para as próximas séries, ok? Para a gente mantendo o diálogo, tá bom? Pessoal, para a gente fechar nossa conversa sobre o politeísmo, eu queria fazer com vocês uma retrospectiva e uma análise de tudo que a gente fez até agora e conversar um pouco com vocês sobre o politeísmo hoje em dia, principalmente com relação às religiões de matriz africana, fundamentalmente o candomblé, no nosso caso, que a gente vai dar uma apresentada como um exemplo de politeísmo em nossa contemporaneidade, vamos dizer assim. Então vamos lá, pessoal. No primeiro vídeo eu falei para vocês, dei uma apresentada no conceito da diferença na realidade do politeísmo e o panteísmo. No segundo, eu tentei apresentar para vocês o politeísmo nas culturas antigas, fundamentalmente nas sociedades greco-romanas. No terceiro, a gente avançou um pouco e falou sobre a questão do politeísmo na América, apontando a diferença entre o politeísmo praticado na América. No nosso exemplo que a gente usou, as populações indígenas que ocupavam o México, e comparando um pouco com o politeísmo greco-romano. E agora no quarto, como eu disse, iremos jogar o conceito de politeísmo para algo mais próximo da nossa convivência em nossos dias. Pessoal, quando a gente fala do politeísmo contemporâneo, por que eu falo para vocês do candomblé? Porque o candomblé é uma religião pautada também em relação aos outros exemplos politeísmos que a gente deu, na busca pelo equilíbrio do universo. E também ocorre uma tentativa de explicação do mundo através de uma hierarquia específica de entidades, que cada uma delas tem uma função específica e atua em conjunto para a manutenção do equilíbrio cósmico e até mesmo o equilíbrio social das atividades cotidianas. Essas entidades, pessoal, são os chamados orixás, que cada orixá ocupa uma determinada função e é responsável
por uma determinada atividade. Por exemplo, Xangô, o orixá do conhecimento, Oxum, o orixá da guerra, entre outros, pessoal. Não vou me arriscar muito aqui para não correr o risco de cometer um erro. Se alguém tiver mais elementos para contribuir, para expor para nosso grupo alguma coisa sobre o candomblé e sobre suas entidades, seria muito legal para a gente discutir com mais profundidade esses aspectos do candomblé, dessa religião tão importante dentro da cultura negra. Por que eu escolhi o candomblé para falar um pouco para vocês com relação ao nosso um exemplo de politeísmo em nossos dias? Porque o candomblé, pessoal, veio a partir da chegada da cultura africana no Brasil, infelizmente, por meio do desenvolvimento do movimento da escravidão, né, durante o período colonial brasileiro, o Brasil imperial, a escravidão foi um elemento que participou de maneira efetiva na formação da sociedade brasileira e a maneira com que a cultura afro-brasileira se desenvolveu. E o candomblé, pessoal, acaba sendo a exemplificação de um politeísmo que transcendeu a época que apareceu, que veio conduzido a partir dos negros, principalmente da região da Nigéria, que com o passar do tempo transcenderam o processo de perseguição, apesar de hoje ainda ocorrer uma perseguição velada com relação às religiões de matriz africana, mas o candomblé, de uma certa forma, como representante do politeísmo, conseguiu resistir a essas pressões, até mesmo por parte da Igreja Católica, e conseguiu se estabelecer como uma importante referência cultural e religiosa no Brasil, principalmente na Bahia e no Nordeste de maneira geral. Quando a gente fala do politeísmo, pessoal, a gente tem que levar em consideração que, embora esse tipo de cultura, essa categoria de cultura, digamos assim, parece algo distante. Mas quando a gente vai ver, a gente, até em nossos dias, continua recebendo alguns elementos do politeísmo, da crença em vários deuses. Inclusive, acaba sendo fundamental para a gente entender como a humanidade foi construindo o conhecimento e a relação com o divino.
isso representa uma capacidade que a humanidade tem de adaptação com as circunstâncias que vive e, de certa forma, concretiza a capacidade que o ser humano tem de compreender aquilo que necessita para ficar bem, sendo que as entidades do politeísmo, independente da cultura, isso é uma opinião minha, tá, pessoal? Eu assumo total responsabilidade. Representa, de certa forma, a dificuldade que o ser humano tem em se enxergar como um ser único, de certa maneira. Então, o politeísmo funciona como uma forma da humanidade entender em um determinado momento os diferentes elementos da vida e como cada elemento se relaciona com ele no dia a dia. Então, pessoal, quando a gente pensa no politeísmo, pensa da seguinte forma: o politeísmo representa uma maneira um pouco diferente de enxergar o mundo, mas que no fim das contas, no concreto, a visão de mundo só se fragmenta, mas se a gente tenta enxergar um conjunto, conseguimos enxergar esse conjunto com cada vez mais clareza, desde que a gente tem interesse de compreender e entender os diferentes contextos e as diferentes culturas da humanidade, sem fazer necessariamente um juízo de valor ou julgamento que transforma o politeísmo em algo ou melhor ou pior do que o monoteísmo. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro. Gostei muito de fazer essa série para a gente discutir essas coisas. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. Fiquem bem e até a próxima série. Lembrando que semana que vem não tem vídeo, tá ok, pessoal? Só daqui 15 dias. Grande abraço, tchau, tchau. Fiquem bem, cuidem-se.